Tráfego pago pode ser uma das piores alternativas para você conseguir clientes para o teu negócio, e nesse vídeo eu vou te explicar quais os pontos negativos do tráfego pago e quando que você não deveria investir. E nessas situações eu vou te mostrar quais as alternativas que você tem para conseguir clientes sem ser através de tráfego pago. E um spoiler aqui é que são mais de 80 canais para você conseguir clientes para o teu negócio, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Primeira coisa que eu queria deixar claro é que é o seguinte: a gente vê muitos conteúdos de gestores de tráfego, de pessoas que tiveram sucesso com tráfego pago, e o problema é que a gente acaba se inspirando nas pessoas que deram certo. Os gestores de tráfego dificilmente vão fazer um vídeo aqui na internet falando, ó, tráfego pago tem esse ponto negativo aqui, né? Então, é por isso que a gente acaba não tendo acesso, e não especificamente para tráfego pago, para diversas estratégias, para tudo que tem na internet. A gente acaba tendo só acesso aos pontos positivos, e os negativos a gente aprende na prática, né? Quando a gente coloca a mão na massa, executa e vê que as coisas dão errado. Então nesse vídeo eu vou tentar trazer um pouco mais de clareza para você em relação a isso. O primeiro ponto aqui do tráfego pago é a questão do custo por lead. Pode ser que para o teu negócio, se você vende um produto, um chaveirinho ali de R$5, você não vai conseguir rodar anúncio de tráfego pago, porque o teu custo por lead, talvez você gaste R$30 para vender para esse cliente, e o teu produto custa 5. Então entende que a conta não fecha? Como cada vez mais está aumentando o número de anunciantes nas redes sociais, no Google, o custo para você anunciar também está aumentando. Então, para alguns tipos de negócio, alguns segmentos, não vai fazer mais sentido você anunciar através de tráfego pago por conta disso, né? Claro, você pode criar um funil super elaborado, enfim, para buscar alguma estratégia para contornar isso, enfim, uma estratégia mais massiva, mas de modo geral não é tão fácil você conseguir encaixar quando o custo por lead ele é muito alto e o teu produto é um valor muito baixo. Outro ponto que eu falei aqui já, né, reforçando, o custo por lead ele sempre vai subir, porque cada vez estão entrando mais marcas na plataforma em busca de anunciar, essas marcas cada vez injetam mais valores, mais grana, né, no tráfego pago, então a competição vai aumentando e esse custo vai aumentando. Outro ponto é que pode ser, dependendo do teu segmento, vai chegar um público muito frio, e talvez outras estratégias de aquisição de clientes façam mais sentido, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você vende uma máquina agrícola. E esse perfil de compra, essas pessoas que compram máquinas agrícolas, elas têm um perfil de ir até a loja e comprarem lá, tá? Então pode ser que faça mais sentido você investir numa estratégia de networking com essas pessoas através de uma palestra, de um evento, para você se conectar com essas pessoas, do que investir em tráfego pago. Estou dando só um exemplo, tá, para você pensar, porque nem sempre você vai conseguir trazer um público qualificado, né, para comprar o que você tem ali, e você não vai conseguir elevar o nível de consciência, né, saindo de um público frio para um público quente, beleza? Outro ponto é que você depende também do algoritmo da plataforma. Eu não vejo como um problema muito grande, porque tudo que a gente faz vai saturar com o tempo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um ponto, né? Você fica dependente ali da plataforma, e de uma hora para outra ela pode simplesmente parar de entregar teu anúncio para as pessoas certas, ela vai entregar para um público desqualificado, então realmente você não sabe o que está acontecendo por trás dos panos ali do algoritmo. Um outro ponto é a dificuldade de achar o público, né? Então nem sempre você consegue segmentar exatamente para o público que você quer. Então digamos que você vai vender máquinas agrícolas, não tem uma função lá dentro do Facebook que você fala, eu quero anunciar para donos de máquinas agrícolas. Então você tem que fazer uma gambiarra, tem que fazer teste, tem que deixar a campanha ali otimizar para que a IA consiga encontrar o público, tá? Beleza. Esses são os pontos negativos. Eu quero reforçar aqui que muitas das vezes faz sim sentido você investir em tráfego pago, né? A maioria das vezes a conta vai fechar, mas você precisa ficar atento e entender que não é um mar de rosas, né? Existem muitas possibilidades dos teus testes de tráfego em tráfego falharem, tá? E qual a alternativa que a gente tem para isso? Por a gente estar aqui na internet, a gente vê só às vezes uma bolha, né, das pessoas defendendo tal estratégia, a gente acaba não olhando de maneira geral. Na verdade, existem são mais de 80 canais de aquisição que eu já tenho mapeado aqui, então existem muitas formas de você captar clientes. Então, tráfego pago é um canal, indicação de clientes, conteúdo, influencers, SEO, social selling, eventos, marketplace, afiliados, prospecção, e-mail marketing, palestras, parcerias estratégicas. Cada um dos itens que eu falei aqui, e tem muito mais outros, né? Cada um deles
você consegue captar clientes, você consegue desenhar uma estratégia para captar clientes. E pode ser que muitos deles sejam melhores para do que tráfego pago para o teu segmento, entende? Então, o que você tem que entender sobre canais de aquisição? As empresas, né, elas, desde o momento que elas nascem até o momento que elas são vendidas, que elas morrem, enfim, elas sempre vão precisar fazer duas coisas. A primeira, elas vão ter que otimizar esses canais. Então, se a empresa aqui ela foca, por exemplo, em afiliados, em SEO, ela sempre vai ter que otimizar, buscar as melhores práticas dentro desse canal de aquisição para que ela consiga reduzir o custo de aquisição de clientes. Então, toda estratégia aqui, a tendência é que o valor aumente, o custo de aquisição aumente, porque mais pessoas vão começar a utilizar, entende? Então, você vai precisar otimizar e buscar estratégias novas. E um outro ponto é que você também vai testar novos canais. Por quê? Eventualmente, alguns canais vão parar de fazer sentido para você em algum momento. Então, talvez, se você anunciou, por exemplo, lá em 2015, tráfego pago, você viu que era muito barato fazer os anúncios, né? Então, depois de um tempo, pode ser que o custo ficou tão caro a ponto de inviabilizar as tuas campanhas de tráfego. Então, o que você precisa fazer? Precisa testar novos canais de aquisição. Então, por isso que eu listei aqui. São duas coisas. Primeiro, otimizar os canais existentes e também estar sempre testando novos canais. E por que é importante também testar novos canais, canais alternativos? Porque muitas empresas, startups, elas conseguem se diferenciar dos concorrentes justamente buscando canais que não são explorados, tá? Se não me engano, tem o case do Dropbox, que eles conseguiram muitos clientes porque eles tiveram uma estratégia lá que os usuários que indicavam outros usuários ganhavam um armazenamento lá, sei lá, não sei quantos gigas de armazenamento. Então eles conseguiram crescer muito através de uma estratégia de indicação e no momento não tinha nenhum concorrente que fazia isso. Eu posso trazer vários cases de sucesso aqui de empresas que se diferenciam. A própria WhatsApp, se não me engano, ela começou muito com a estratégia de prospecção ativa. Enquanto todas as escolas de inglês ficavam sentadinhos ali esperando o cliente chegar, eles tinham uma estratégia agressiva, onde eles iam atrás dos clientes para conseguir fechar, entende? Então você consegue se diferenciar muito utilizando canais alternativos. Só que a grande sacada de tudo isso aqui é teste. Você vai precisar testar, tá? Você não pode pensar assim, porque no meu segmento só dá certo tal canal. Não, ignora isso do teu pensamento, ignora. Se você quer evoluir na parte de canais de aquisição, você entendeu que isso é importante para o teu negócio, para você crescer. Você precisa entender e não descartar nenhum canal. Então você vai olhar para todos os canais e pensar assim, poxa, de tráfego pago, o que eu posso fazer? Indicação, como que eu posso encaixar indicação aqui no meu negócio para eu gerar mais clientes? Então você vai pensar para cada um desses canais, você vai pensar estratégias que você pode fazer e aí você vai priorizar. Claro que ninguém consegue executar todas as estratégias ao mesmo tempo, então você vai precisar priorizar quais estratégias que fazem mais sentido para o que você quer fazer. Entendeu? Então, essa é a sacada. E aí você vai testando e as estratégias que derem certo, você vai replicando, vai melhorando e vai otimizando e cai nesse loop, né? De você sempre otimizar esses canais. Se você tem um produto, uma empresa, não existe possibilidade, tá? Eu não vou falar nunca, porque se a gente falar nunca aqui, alguém vai vir com um case muito louco. Mas sim, você vai sempre precisar olhar para esses dois pontos. Invariavelmente, você vai ter que olhar para esses dois pontos, porque é isso que faz o teu negócio crescer, é isso que faz as tuas vendas crescerem, você otimizar os canais existentes e testar novos canais. Não adianta só ficar olhando para o teu produto, para a tua operação, se você não focar em canais de aquisição. E para isso eu desenvolvi uma metodologia de teste para você testar canais de aquisição. Então, se você quiser que eu faça mais um vídeo explicando como é que funciona essa metodologia, quais são os canais, como é que você faz de fato para fazer essa roda girar, como é que você faz para testar e priorizar os canais de aquisição, você pode deixar aqui nos comentários se você tem interesse, que aí de repente eu posso gravar esse vídeo detalhando um pouco mais, tá? Eu vou trazer mais vídeos me aprofundando nessa parte de canais de aquisição, porque eu entendo que essa é uma dor geral do mercado, todo mundo quer gerar mais clientes, todo mundo precisa aumentar faturamento, só que as pessoas não têm essa clareza aqui dos canais de aquisição. Aposto que nesse momento que eu falei o vídeo aqui, eu falei todo esse conteúdo, talvez você tenha pensado assim, poxa, eu nunca ouvi falar daquele canal ali. Eu nunca testei de fato. Então, eu vou trazer esse conteúdo mais aprofundado para que os empresários, as pessoas que querem empreender, elas tenham clareza e consigam de fato captar clientes, tá? Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, curte esse vídeo para apoiar. E fica ligado que eu vou postar mais conteúdos falando sobre isso. Fechou? Valeu, vamos nessa. Eu vou deixar um vídeo marcado aqui para você que está nessa jornada de empreender, tá? Esse vídeo, ele faz uma análise, você vai ter mais clareza se o teu produto ele tem uma boa oferta ou não, se ele vai vender ou não. Existem particularidades de produtos que vendem e nesse vídeo você vai ter um pouco mais de clareza sobre isso. Fechou? Valeu, vamos nessa.